Se ao menos Deus abrisse seus olhos para que você pudesse enxergar os planos dele para a sua vida, você com certeza acordaria todos os dias se sentindo nas alturas. Certa vez eu disse a alguém que se Davi vivesse hoje, provavelmente ninguém o chamaria de homem segundo o coração de Deus. Você provavelmente nunca acreditaria que pudesse haver algo de bom em uma pessoa que mandou matar um homem para se casar com a sua esposa. Davi foi um homem que cometeu muitos erros pelos quais a nação sofreu. No entanto, ele nunca desistiu de si mesmo, mas continuou buscando a Deus e seu plano para a sua vida até amadurecer nisso. Se você acha que já viu o melhor de si ou o melhor desta vida, você não tem ideia do que Deus tem em mente. A razão pela qual somos tão rápidos em desistir de nós mesmos é porque não sabemos que Deus tem um plano para nossas vidas. Portanto, nos definimos por nossas falhas, erros e experiências. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos refletir sobre isso por um momento. Essa palavra diz que o que Deus preparou para você, nenhum olho viu, nenhuma mente humana concebeu e nenhum ouvido ouviu. Infelizmente, não falamos tanto sobre esse assunto quanto deveríamos. Se o fizéssemos, não teríamos cristãos, especialmente entre os mais jovens, desistindo de si mesmo ou pensando em tirar a própria vida ou a vida de outras pessoas. É verdade que não há nada de novo debaixo do sol. Você pode ter ouvido isso antes. No entanto, você deve perceber que mesmo que não haja nada de novo nas situações e experiências da vida, o destino de ninguém é igual ao do outro. Nossos dons, pontos fortes, chamados e glórias são diferentes. Portanto, você pode estar olhando para uma carta de rescisão em suas mãos e sentindo que não tem esperança. Você pode estar olhando para aquela crítica ruim e sentindo que não é bom o suficiente. Mas Deus permitiu que você encontrasse este vídeo aqui nesta plataforma, porque Ele quer que você saiba que Ele tem grandes planos para a sua vida. Essas coisas podem ser contratempos, mas você vai se recuperar deles e chegar ao seu destino. Você precisa saber que estamos vivendo em um mundo governado pelo diabo. A Bíblia chama Satanás de Deus deste mundo, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eles podem não crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. O sistema deste mundo, do entretenimento, da moda, da mídia e assim por diante, estão sob o controle do diabo. Nada disso é projetado para favorecer você. Deixe-me dizer isso de novo. Como filho de Deus, o mundo não funciona para te favorecer ou te ajudar. Pelo contrário, tudo que o mundo oferece a você serve para atingir seu propósito por dois meios. Primeiro, para diluir sua espiritualidade e fé até que você abrace a neutralidade. Ou, segundo, para te frustrar através da contenda até que você abandone a fé. Isso é uma das causas mais profundas dos desafios da vida que muitos cristãos enfrentam. Satanás quer que você chegue a esse ponto em que não vê nada de bom em si mesmo, especialmente como cristão. Eu considerei os testemunhos de alguns criminosos da história que vieram de boas origens e encontrei algo que eles tinham em comum. Cada um deles chegou a um ponto em suas vidas em que não achava mais que se encaixava na sociedade como uma pessoa responsável e, portanto, só se considerava útil no crime. Eu até ouvi alguns que disseram que encontraram satisfação nisso. Isso pode soar absurdo para você, mas sabe por quê? Porque você não abraçou as mentiras do inimigo e seus olhos ainda estão abertos. Se você permitir que o diabo encha sua mente, logo você também abraçará as mentiras dele. Quando considero esses testemunhos, uma coisa que pergunto é: como uma pessoa pode acreditar que estaria melhor sendo um incômodo na sociedade do que um indivíduo responsável? Se essa pessoa não fosse boa para nada, ela não seria boa o suficiente nem para o crime ou para o estilo de vida rebelde ao qual cedeu. Se ela realmente estivesse sem esperança, não se encaixaria em lugar nenhum. Eu quero que você pense sobre isso também. Isso faz sentido agora?
Se eu tivesse a habilidade de abandonar a escola para vender drogas, por exemplo, porque acho que é uma maneira mais fácil ou rápida de ficar rico, eu estaria mentindo para mim mesmo. No final do dia, vou olhar para trás e descobrir que esse mesmo estilo errado e criminoso de vida requer muita habilidade para ter sucesso. Quando você olhar para ele, saberá porque a maioria das pessoas que seguem certos caminhos não tolera que seus filhos passem pelos mesmos problemas. Em vez disso, elas educam seus filhos para andarem no caminho certo e se tornarem melhores. Amado, Deus tem um plano para a sua vida e colocou tesouros maravilhosos em você. Não há ninguém na terra para quem Deus não tem um plano. Desde o mendigo na rua até a criança nascida no palácio, cada um foi colocado aqui na terra por um motivo. Se você conseguir desviar os olhos dos fracassos, contratempos e falhas do seu presente e começar a abraçar quem Deus diz que você realmente é, e se puder usar essa mesma energia para ver o valor que carrega, você terá um mundo de maravilhas na sua vida. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 19: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Você é um daqueles filhos de Deus que o mundo espera. Você pode não ver isso agora, mas Deus colocou um destino glorioso na sua vida que Satanás quer destruir se você permitir que ele te convença a desistir. Uma grande serva de Deus disse certa vez: quanto mais nos concentramos em quem somos em Cristo, menos importa quem fomos no passado ou mesmo o que aconteceu conosco. A questão-chave aqui é que você é tão firme quanto o objeto do seu foco. Se você acha que falhou muitas vezes, cometeu muitos erros, perdeu muitas oportunidades e não conseguiu atingir certas expectativas, tenho boas notícias para você. Você é a pessoa que Deus quer usar para grandes coisas. Estou falando sério, meu amigo e minha amiga. Ouça o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 26 ao 29. Irmãos e irmãs, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Muitos de vocês não eram sábios pelos padrões humanos. Poucos eram influentes. Não muitos eram de nascimento nobre. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as coisas desprezadas e as coisas que não são para anular as coisas que são, para que ninguém se glorie diante dele. Se você não fosse tão importante para Deus, o diabo não viria atrás de você. Pense nisso agora, e antes de desistir de si mesmo, aqui estão algumas coisas a considerar. Antes de você nascer, Deus te conhecia e te projetou com um plano de realização. Ele sabia que você passaria por muitas coisas. Ele sabia que você iria falhar. Ele sabia que você seria tão teimoso, dificultaria a vida de seus pais e entes queridos por um tempo e se meteria em encrencas. Ele sabia que você ficaria preso em ciclos por muito tempo. Ele sabia as coisas que aconteceriam com você. Mesmo assim, ele ainda escolheu você não apenas para nascer no mundo, mas também para ser salvo. Davi escreveu algo semelhante em Salmos, capítulo 139, dos versículos 13 ao 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Como eu disse no início deste vídeo, Davi e todos os outros que Deus usou para cumprir o plano dele na terra tiveram suas limitações, falhas e contratempos. Muitos deles fizeram coisas que você não ousaria fazer. No entanto, mesmo assim, Deus os usou. Se Moisés tivesse desistido porque seu esforço para salvar seu povo enquanto estava no Egito falhou, resultando em seu exílio, ele não teria se tornado o Salvador que Deus usou para tirá-los de lá. Se José tivesse se culpado por falar demais
ou culpado seus irmãos e a esposa de Potifar por serem maus com ele, ele não teria alcançado seu destino e cumprido o plano de Deus para a sua vida. E Abraão, que teve que esperar pela promessa de Deus de Isaque por 25 anos, e Jacó, que foi conhecido como trapaceiro durante toda a sua vida, até que Deus mudou seu nome para Israel. E quanto a Pedro, Paulo e outros homens mencionados na Bíblia, você pode consultar as Escrituras e encontrar as histórias dessas pessoas como exemplos de inspiração. Você pode acreditar e abraçar o plano de Deus para a sua vida e pode escolher seguir o caminho que Deus traçou para você. Deus te escolheu não porque era perfeito como pessoa, mas porque você era perfeito para o plano dele. Deus te escolheu e te colocou na terra, e você está vivo hoje porque ele ainda não terminou a obra dele na sua vida. Há um destino à sua frente e você tem tudo para cumpri-lo. Não se preocupe com o que você sente. Você tem tudo para ser a pessoa que Deus planejou. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo em sua vida agora, como fracassos e decepções. Sim, muitos desses fracassos mostrarão áreas onde você precisa melhorar. Mas nunca deixe nada fazer você duvidar do plano de Deus para a sua vida ou desistir de si mesmo. Um grande pregador uma vez disse: você foi feito por Deus e para Deus, e até que você entenda isso, a vida nunca fará sentido. Um dia, você estará diante de seu Pai Celestial. Oro para que quando isso acontecer, você tenha vivido completamente os planos dele na terra e desfrutado da bela missão de demonstrar a glória de Deus para o mundo. Amém. Você já se sentiu preso em um vale de ossos secos, como se seus sonhos, relacionamentos e planos estivessem secos e abandonados? Deixe-me dizer que Deus pode estar te testando, pois Ele está preparando você para algo melhor. Veja, Deus tem um plano para cada um de nós. Ele escreveu um destino sobre nossas vidas e colocou sonhos em nossos corações, mas o caminho para a realização desse sonho nunca é fácil. Ele é cheio de espinhos e matagais, tempestades e leões. E isso acontece porque Deus pretende nos refinar e nos preparar para nosso lugar de promessa. Frequentemente presumimos que ao servir a Deus no ministério temos direito a facilidades, mas a verdade é que nada que vale a pena vem fácil ou sem oposição. E é por isso que Deus permite que o caminho seja difícil. Ele quer extrair de nós aquilo que nosso inimigo adoraria usar contra nós. Mas aqui está a boa notícia. Deus nos ama demais para nos promover antes de estarmos prontos. Ele sabe exatamente o que precisamos para cumprir nosso destino e está nos preparando para isso. E quando chegar a hora, Ele nos promoverá ao lugar da promessa que Ele tem para nós. Sabe, eu sempre quis que minha vida glorificasse a Deus e que mostrasse o valor e o poder infinitos de Deus para que Ele receba todo o louvor e não eu. E talvez você sinta o mesmo, mas é o seguinte: quando Deus usa pessoas para mostrar seu poder, Ele usa provações, não conforto. Veja, as provações são a ferramenta mais usada por Deus porque elas nos refinam e nos preparam para o lugar de promessa que Deus tem para nós. Então, se você está passando por uma fase difícil, não desanime. Deus está preparando você para algo melhor. Confie nele e siga em frente. Você está mais perto do seu lugar de promessa do que pensa. Deus está testando você porque Ele está te preparando para algo melhor. Pense nisso. Deus tem uma história de uso de pessoas que enfrentaram grandes provações. Você se lembra das histórias da Bíblia de pessoas como Jó, José, Daniel, Moisés e Paulo? Todos eles enfrentaram provações terríveis, mas foram usados por Deus de maneiras incríveis. Na verdade, nos lembramos deles por causa de como enfrentaram suas provações. Se eles nunca tivessem enfrentado um grande teste, provavelmente não saberíamos seus nomes. Portanto, se você deseja ser usado por Deus para a sua glória, deve estar preparado para as provações. Deus nos confia provações, e às vezes, muitas delas. Mas eis o seguinte: Deus nunca diz, ops, ou desculpa, foi mal. Ele está sempre no controle das provações. Mesmo que não possamos ver como, podemos ter certeza de que Deus está trabalhando para a sua glória. Agora, eu sei que a dor pode ser esmagadora. Lembre-se, a dor não é sem propósito. Como diz o Salmo 46, versículo 10,
Aquietai-vos e saberei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está ganhando uma maior disposição para servir a Deus e amá-lo, independentemente de Ele lhe dar o que você está pedindo, isso é um bom sinal de que Ele está preparando você para recebê-lo. Confie nele e continue avançando. Lembre-se, Deus não está em seu trono cruzando os dedos enquanto espera pelo resultado dos eventos. Ele está no controle e promete trabalhar para a sua glória e nosso bem eterno. Então, vamos parar de nos preocupar em como as coisas vão funcionar e confiar que Deus tem um plano para nossas vidas. Ao enfrentarmos as provações e tribulações, sejamos como os heróis da fé que nos precederam. Vamos nos manter firmes, sabendo que Deus está nos preparando para algo melhor, e quando a tempestade passar, sairemos mais fortes e mais prontos para servir a Deus do que nunca. Portanto, tenha coragem e mantenha a fé. Deus está com você a cada passo do caminho e nunca te deixará ou te abandonará. Confie nele, e ele abrirá um caminho onde parece não haver um. É fácil ser pego em querer tanto algo que nos esquecemos de considerar se isso está realmente de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas. Tiago capítulo 4, versículo 3 nos diz que, às vezes, nossos desejos são mal orientados e precisamos estar atentos a isso. É possível que a bênção que você busca não esteja na vontade de Deus para você neste momento. Mas deixe-me perguntar o seguinte: você está disposto a confiar em Deus mesmo quando Ele diz não ao seu pedido de oração? Você consegue amá-lo e servi-lo mesmo que não receba a bênção que está buscando? Esse é o verdadeiro teste de sua fé e seu relacionamento com Ele. Em Marcos capítulo 7, versículos de 26 a 30, vemos o exemplo de uma mulher que buscava uma bênção para sua filha. Jesus inicialmente pareceu rejeitar seu pedido, mas ela persistiu e mostrou que seu coração estava realmente no lugar certo. Ela estava buscando a bênção para a glória de Deus, não apenas para os seus próprios desejos egoístas. Então, se você está sentindo que Deus está te testando e retendo as bênçãos, tenha coragem. É possível que Ele esteja preparando você para algo ainda melhor do que você tem pedido. Confie nele e busque sua vontade acima dos seus próprios desejos. Lembre-se, Ele sabe o que é melhor para você, mesmo quando não entendemos no momento. Vamos manter nossa fé forte e nossos corações focados no plano de Deus para nós. Ele nos ama e quer o melhor para nós, mesmo que isso signifique nos testar ao longo do caminho. Vamos abraçar a jornada e confiar em sua orientação, sabendo que Ele está nos preparando para algo maior do que jamais poderíamos imaginar. Quero te encorajar hoje que, assim como Jesus disse não à mulher da Bíblia, às vezes Deus diz não a nós para que possamos crescer em nossa fé e estar preparados para algo melhor. Deus quer nos abençoar, mas também quer que tenhamos fé para receber essas bênçãos. Às vezes isso significa passar por um período de provação, em que temos que confiar em Deus mesmo quando parece que Ele não está respondendo às nossas orações. É nesses momentos que nosso verdadeiro caráter é revelado. Será que fugiremos de Deus ou continuaremos a confiar nele mesmo quando não conseguirmos o que queremos? Deus não está tentando negar nossas bênçãos, mas quer que estejamos preparados para recebê-las. Mas aqui está a boa notícia. Só porque Deus diz não a princípio, não significa que Ele não dirá sim no final. Se respondermos ao seu não com fé e confiança, Ele pode usar isso para nos preparar para algo ainda melhor do que estávamos pedindo originalmente. Às vezes, temos que passar por um vale de decisão, onde nossos sonhos e desejos são testados. Mas é nesses vales que podemos crescer em nossa fé e nos tornar as pessoas que Deus quer que sejamos. Portanto, se você está se sentindo desanimado hoje porque parece que Deus não está respondendo às suas orações, quero te encorajar a continuar confiando nele. Use esse tempo para crescer em sua fé e se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. E lembre-se, o não de Deus muitas vezes é apenas um trampolim para o seu sim. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, somos lembrados de que Deus quer fazer abundantemente além de tudo o que podemos pedir ou pensar. Mas aqui está o argumento decisivo. Isso tem que estar de acordo com sua obra dentro de nós.
Isso significa que quando mais permitimos que Deus trabalhe em nós, mais Ele fará grandes coisas. Então, quando estamos passando por um período de refinamento, precisamos nos inclinar e confiar na mão amorosa de nosso precioso Salvador. Pense naqueles ossos secos no vale. Eles representam os casamentos, relacionamentos e sonhos que muitas pessoas abandonaram porque se recusaram a morrer para si mesmos, a se humilhar e a deixar que Deus fizesse sua vontade em suas vidas. Mas não precisamos deixar nossos ossos morrerem no vale. Em vez disso, precisamos nos humilhar e buscar entender o que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Sim, é difícil. Não é fácil passar por temporadas de refino. Mas lembre-se, do outro lado deste tempo de refinamento há uma nova perspectiva e novas misericórdias. Então, vamos recusar um senso de direito e não exigir ser compreendido. Em vez disso, vamos confiar no plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Ele nos guiará fielmente e seremos fortalecidos à medida que avançamos. Então, vamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. No devido tempo, seremos exaltados e honrados diante de um mundo atento. Deus usa as provações para transformar nossa dependência totalmente nele. Ele quer que nos apeguemos a Ele e encontremos paz somente nele. E lembre-se, Ele está nos preparando para algo melhor. Algo abundantemente acima e além de tudo que poderíamos pedir ou pensar. Então, se você está em um período de refinamento, agarre-se firmemente à sua fé. Confie no Senhor e saiba que Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Não deixe seus sonhos morrerem no vale. Em vez disso, mantenha seus olhos fixos em Jesus e deixe que Ele te conduza para o outro lado. Lembre-se, Ele quer fazer grandes coisas, mas tudo começa com a obra dele dentro de você. Então, vamos nos render a Deus e observar como Ele faz abundantemente além de tudo o que poderíamos pedir ou pensar. As provações e fraquezas podem ser difíceis de enfrentar, mas na verdade são a maneira de Deus nos preparar para algo maior. Quando passamos por esses momentos difíceis, aprendemos a confiar nele e não em nós mesmos. Aprendemos a reconhecer que somente Deus merece reconhecimento e honra. Aprendemos que Ele é a nossa fonte de força e não nossas próprias habilidades. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28 e 29, diz que Deus escolhe o que é baixo e desprezado no mundo para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhum ser humano se glorie na presença de Deus. E sabe de uma coisa? Isso inclui nossas provações e fraquezas. Deus nos confia esses desafios como um presente, porque sabe que eles nos aproximarão dele. Portanto, quando as provações surgirem, lembre-se de que elas não foram feitas para te quebrar, mas para te moldar. Elas são destinadas a te ajudar a crescer na fé e na santidade. E quando responde a essas provações com fé e santidade, você pode ter alegria no fato de estar acumulando recompensas no céu. Mas se você responder com medo ou reclamando, perderá essa oportunidade de recompensa. Lembre-se, Deus está te testando porque Ele está preparando você para algo melhor. Portanto, não desista quando as coisas ficarem difíceis. Em vez disso, incline-se para Deus e confie que Ele estará com você a cada passo do caminho. Ele tem grandes planos para você e nunca te deixará nem te abandonará. Às vezes, Deus esconde grandes bênçãos dentro de suas lutas. Ele permitirá que você passe pelo vale da sombra da morte para que possa chegar à mesa preparada para você na presença de seus inimigos. Acredite em mim, ao compartilhar esta mensagem com você, sei o que significa se sentir preso, perdido e até sozinho. Eu sei o que significa sentir como se você estivesse andando em círculos, como se nada parecesse estar funcionando, como se ninguém entendesse o que você está tentando dizer e como suas orações não estivessem passando do teto do seu quarto. Sim, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas e se você estiver esperando que sua noite termine e sua manhã chegue há anos, e parece que isso nunca vai acontecer? Eu, como pessoa, não tenho uma resposta para você, mas sei onde podemos encontrar essa resposta segura, na Palavra de Deus. A Bíblia nos fala sobre a confiabilidade das promessas e profecias de Deus para nós. Ele chama isso de uma palavra mais segura. Nada é mais garantido do que a palavra prometida por Deus. É o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1,
versículo 19. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como a luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Portanto, se estamos procurando respostas, o melhor lugar para procurar é onde você pode encontrar respostas garantidas, respostas que duram para sempre, a Palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre como suas lutas podem levar a bênçãos exponenciais? Ela realmente fala sobre isso? Você pode realmente encontrar conforto na Palavra de Deus para seus sentimentos agora? Sim, você pode. Uma escritura importante que vem à mente quando você sente que não está indo a lugar nenhum, preso, confuso ou apenas perdido nesse mundo sem conseguir entender nada em sua vida, apesar de sua confiança em Deus, é Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por favor, permita-me mostrar algo encorajador dessas palavras nestes poucos minutos. Quero que você observe que pode amar genuinamente a Deus, permanecer em sua vontade, andar em seu propósito para a sua vida e ainda assim enfrentar todas as coisas da vida. Pense nisso por um minuto. Às vezes, Deus irá te poupar das lutas porque você o ama e está seguindo o seu caminho e propósito para a sua vida. No entanto, nem sempre pode acontecer dessa maneira. Como no caso de José, Jó, Abraão, Moisés e todos os grandes homens e mulheres na Bíblia, às vezes Deus permitirá que você enfrente todas as coisas desta vida, a fim de te trazer para bênçãos ilimitadas. Você pode estar se perguntando, o que quero dizer com todas as coisas da vida? É a combinação de todas as experiências. Isso significa que o tudo inclui o que é bom, o que é mal e o que é difícil. A Bíblia não diz que todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que, embora suas lutas possam não parecer a vontade de Deus para você, Ele sabe como transformá-las em um bom testemunho se você permanecer com Ele. Você precisa perceber que se sentir preso ou perdido faz parte da sua jornada de fé. Mas isso é verdade? Sim, é. Olhe através das vidas das pessoas que andaram com Deus ou experimentaram grandes milagres em suas vidas, nas Escrituras ou ao seu redor. Uma coisa comum com elas é que passaram por certos pontos em que não podiam dizer explicitamente o que estava acontecendo em suas vidas. Se algumas das pessoas que você admira por terem grande fé ao seu redor falassem honestamente com você, você ficaria surpreso ao saber que a jornada delas começou com tanta confiança e vibração, mas chegou a um ponto em que elas tiveram que depender completamente da promessa de Deus, em vez de confiar onde estavam ou como estavam se sentindo. Abraão nem sempre se sentiu inspirado ou cheio de energia ao longo de sua jornada, não. A certa altura, ele se voltou para Deus para questionar: sei que o Senhor disse que me abençoaria, mas não consigo ver um filho ou filhos para levar meu nome e cumprir o destino de fazer de mim uma grande nação. Veja um pouco dessa história de fé em Gênesis capítulo 15, dos versículos 1 ao 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Lembre-se de que desde o início Abraão obedeceu a Deus e saiu de sua terra natal. Lembre-se também de que sua jornada dependia da promessa de que Deus o abençoaria e engrandeceria seu nome. Deus realmente não disse a ele o que ele faria quando chegasse lá. Nem mesmo lhe disse abertamente para onde ele estava indo. Ele apenas disse: vá para a terra que eu te mostrarei.
Talvez, como o pai Abraão, você também tenha embarcado em sua jornada de fé. Talvez, como Abraão, você tenha se entregado a Jesus e queira andar na luz de sua verdade. Você declarou isso com intrepidez porque acreditou completamente. Mas agora quase todos ao seu redor parecem estar se perguntando o que está acontecendo. A família de Abraão pode até ter perguntado isso a ele, e então ele, como você e eu, perguntou a Deus também. Mas você pode ver que Deus entendeu e deu a ele uma resposta para fortalecer sua fé. Em sua temporada de luta, há algumas coisas para esclarecer. Você deve ter um relacionamento genuíno e ativo com Deus. Veja que a Bíblia não disse que tudo coopera para o bem de todos, não. Diz apenas que isso aconteceria para aqueles que amam a Deus. E a definição bíblica de amar a Deus é a obediência aos seus mandamentos. João 14, versículo 15, diz: "Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos." E em 1 João, capítulo 5, dos versículos 1 ao 3, isso é confirmado. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Portanto, se você não tem um relacionamento de amor e obediência com Deus, deve começar por isso. Peça a Deus, em nome de Jesus, para entrar em seu coração agora mesmo e fazer de você uma nova pessoa. Entregue o domínio de sua vida a Ele e comprometa-se a viver de acordo com suas instruções para a sua vida, de hoje em diante e para sempre. A garantia de vitória nesta vida e na que está por vir está ligada a esta única verdade, que você tem um relacionamento com Cristo. Você está no propósito de Deus para a sua vida. Isso apenas confirma o primeiro ponto. Você não pode estar no plano de Deus se não tiver um relacionamento com Ele. Sendo assim, você não pode alegar ter um relacionamento com Deus e não querer andar em seu propósito para você especificamente. Se você não está andando no propósito de Deus, então deve pedir a Ele para te ajudar enquanto você se arrepende e volta para o que Deus quer que você faça e onde Ele quer que você esteja. Enquanto você estiver fora da vontade de Deus, não há garantia de segurança ou vitória para você. Se você está andando no propósito de Deus, pode ter certeza de que andará com a cabeça erguida, pois independentemente da situação, há um bom final esperando por você. Veja, cada um de nós foi especificamente chamado para cumprir uma tarefa especial na Terra. Sua designação nesse mundo terá um grande efeito sobre o tipo de experiência que você terá na vida. Aprendi por meio do estudo e de experiências pessoais que muitas pessoas sofrem com as coisas que Deus pretende usá-las para realizar. Me lembro uma vez de ouvir um cristão mais antigo compartilhando seu testemunho. Ele disse que quando era criança, ele e sua família sofreram tanta pobreza que uma vez ele teve que comer um pedaço de sabão porque estava com muita fome e não havia mais nada para comer. Hoje esse homem é um milionário alimentando famílias e comunidades. Crianças e famílias se beneficiam de sua generosidade diariamente. Ele disse acreditar que Deus permitiu que ele passasse pelo que passou quando criança, para que entendesse o que significava sofrimento e o verdadeiro valor das riquezas. Ele disse que isso o ensinou ainda que qualquer riqueza que ele obtivesse na vida pertence a Deus e que ele era simplesmente um servo. Meu amigo e minha amiga, e se eu disser que a jornada e as frustrações que você está tendo agora estão preparando você para as bênçãos exponenciais ligadas à sua bênção? Como Deus fez com Abraão, quero te lembrar das promessas e das coisas que Deus disse que deram origem à sua fé nele. Se você não sabe quais promessas ele fez, você pode se basear em Romanos 8 e começar em cima disso. Veja, quanto mais você abrir a si mesmo e suas dores a Deus por meio da oração e da adoração, mais você poderá dar a Deus espaço para te fortalecer para alcançar a linha de chegada. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz claramente: apeguemo-nos inabalavelmente à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não perca a esperança, não perca a sua confiança, se apegue a Deus. Ele nunca falhará com você. Cerque-se de todo o encorajamento que você precisa.
Fique longe das coisas que te desencorajam ou sugerem alternativas às bênçãos de Deus. Ao fazer isso, além de seus sentimentos, sua fé crescerá cada vez mais e você poderá permanecer inabalável no meio da tempestade e dizer: eu sei que meu Redentor vive. Deus está do seu lado, meu amigo e minha amiga. Fique firme e não abra mão da promessa que você recebeu dele. Sua manhã está chegando e sua alegria virá com ela. Agora, confie e fique firme na fé. Quando você deixa a tristeza encher seu coração, isso o mantém em uma situação difícil. E quando permanecer nessa situação, você terá dificuldade para ver o que há de bom ao seu redor. No entanto, quando Deus permite que você remova as vestes da tristeza e quebre as correntes de você, sua vida pode começar a experimentar a plenitude melhor de Deus. Deus estava falando sobre o seu Filho Jesus em Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O termo veste de louvor é uma metáfora para a alegria e ação de graças que o povo de Deus sente quando está cheio de alegria do Senhor. Lembre-se que a Bíblia diz que a alegria de Deus é a força do seu povo. Lembre-se também de que a Bíblia diz que você só tirará água do poço da salvação por meio da alegria. Isso significa que quando você fica em tristeza, depressão ou desolação, você se mantém preso por uma corrente invisível que te mantém tão sedento e seco que mesmo estando perto do poço da sua salvação, você não tem nada com o qual para extrair suas bênçãos e privilégios. Muitos cristãos estão deixando a tristeza controlar suas vidas hoje. O que significa tristeza? Estar triste significa ser dominado por um profundo sentimento de dor, pesar e arrependimento. A tristeza do coração nem sempre está relacionada a uma condição de saúde física, mas pode ser causada por decepções, eventos desafiadores, mágoa emocional ou pela perda de algo ou alguém. Às vezes, por não ter feito ou deixado de fazer algo no passado, algumas pessoas se sujeitam a viver em constante arrependimento, se culpando por isso. E quando você permanece nessa posição, talvez nunca veja nada de bom em si mesmo, em sua vida ou naqueles que Deus está plantando ao seu redor. É como a pessoa que tenta uma aventura inúmeras vezes apenas para se decepcionar repetidamente. Ela pode começar a usar suas decepções para se definir. Se você não for cuidadoso, a tristeza de não conseguir o emprego dos sonhos, ir para a escola dos sonhos, expandir seus negócios da maneira que planejou ou romper um ciclo de vida pode ter um grande impacto em seu espírito, tanto que você se torna controlado por ele. O fato de você ter falhado ou se decepcionado não deve definir você, meu amigo e minha amiga. Deus chamou você para uma vida de milagres e testemunhos. Deixe-me perguntar o seguinte: qual é a principal coisa que valida a vitória? Com certeza, os desafios e as oposições. Como você pode dizer que ganhou quando nunca houve uma disputa ou uma oposição? Você diria que venceu quando não havia nada tentando fazer você perder? Não necessariamente. Portanto, quando a tristeza bater à sua porta, lembre-se de que você nunca deve permitir que ela controle sua vida. Agora, existem 2 tipos de tristezas mencionadas na Bíblia. A primeira é a tristeza segundo Deus, que pode ser chamada de tristeza piedosa. A segunda é a chamada de tristeza do mundo. É o que diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que é a tristeza segundo Deus? Geralmente é o sentimento de tristeza dentro do seu espírito quando você não está andando na vontade de Deus. Você pode ter sentido isso quando cometeu um erro ou desobedeceu a Deus e teve que voltar rapidamente e orar por perdão.
Ela é despertada pelo Espírito Santo dentro de um cristão verdadeiro para mantê-lo ciente de como Deus se sente sobre as coisas que não agradam a Ele em nossas vidas. Veja, se você tem o Espírito Santo, quando algo em sua vida desagrada a Deus, você sentirá isso. A Bíblia chama isso de contristar o Espírito. Significa que o Espírito de Deus dentro de você não está satisfeito com aquela fala, reação, pensamento ou escolha. O resultado é que, se uma pessoa realmente ama e teme a Deus, ela não ficará satisfeita consigo mesma e, portanto, terá tristeza em seu espírito. O objetivo disso é levá-lo ao arrependimento para se afastar dessa coisa. Por isso a Bíblia diz que essa tristeza a ninguém traz pesar, pelo contrário, leva à salvação. Todo verdadeiro filho de Deus deve procurar ser sensível o suficiente em seu espírito para experimentar a tristeza segundo Deus. Isso nos ajuda a examinar nossos corações e permanecer no caminho certo com a ajuda do Espírito Santo. É o que Davi escreveu no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi entendeu que enquanto seu coração estivesse correto diante de Deus, ele o conduziria à vida eterna. A tristeza, segundo Deus, é uma vantagem do cristão. Ela leva à restauração, consagração, arrependimento, alegria e salvação. Por outro lado, a tristeza mundana não traz nada além de morte. Enquanto a tristeza piedosa leva você a ver o quanto Deus te ama e quer que você seja melhor como pessoa, a tristeza mundana faz com que você não veja nada de bom em si mesmo, na vida ou nas outras pessoas. Isso significa que, se perder um ente querido, por exemplo, você não deve sofrer? Não, não é isso que quero dizer. A Bíblia não te condena a sofrer. No entanto, ele nos instrui a ter certeza de que não estamos sofrendo como o mundo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18 diz: Irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes sobre aqueles que dormem na morte, para que não sofram como o resto da humanidade que não tem esperança. Como o mundo sofre? Ele sofre com a desesperança, como se tivesse perdido tudo. Ele sofre como se fosse o fim do mundo. Ele permite que sua perda hoje defina seu amanhã e não permite que sua dor e arrependimento defina e lhe dê uma nova identidade. Certa vez ouvi falar de uma mulher que perdeu um de seus filhos. Pela forma como a morte daquele filho a afetou, você poderia dizer que aquele era o seu filho favorito. Após a morte dele, a vida dela simplesmente parou. Ela ficou desolada. Ela parou de cuidar de si mesma, do resto dos filhos mais novos e do marido. Ninguém conseguia entender como ela podia ficar tão desesperada com a morte de seu filho quando ainda tinha outros filhos e sua família para confortá-la. Isso foi obra do diabo. Veja, Satanás sabe que desde que você permita, ele pode ganhar terreno em sua vida. E qualquer terreno que você dê ao diabo, ele transformará isso em uma fortaleza. Assim, quando a tristeza se torna essa fortaleza, ela pode começar a controlar sua vida até que você se torne a definição ambulante dela. Por outro lado, quando permite que Deus quebre as correntes da tristeza em sua vida, você experimenta a verdadeira alegria da vida. Como você pode permitir que Deus quebre as correntes da tristeza em sua vida? Não importa quantos pontos eu compartilhe sobre como fazer isso. Eles serão construídos em torno de uma coisa: ter fé em Deus. Jesus explica em João capítulo 14, versículo 1: Não se perturbe o vosso coração, mas credes em Deus e creiam também em mim. E no versículo 27: Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não dou-lhes como dá o mundo. Não se perturbem os vossos corações e não temas. Uma das provas mais poderosas da fé é a paz. Paz não é ausência de problemas. Paz não é viver em negação. Em vez disso, a paz é o resultado de um testemunho interior de que, independentemente do que aconteceu, do que pode estar acontecendo ou do que pode acontecer, Deus está no controle e todas as coisas cooperarão para o seu bem. A paz está avançando constantemente pela tempestade, sem permitir que a tempestade ao seu redor se torne uma tempestade dentro de você. Essa paz só vem do alto e tem o poder de quebrar o controle da tristeza e enchê-lo de alegria. Então, aqui está como funciona.
Se deseja quebrar as correntes da tristeza em sua vida, você deve ter fé na integridade de Deus. A integridade de Deus está em sua palavra. Deus é obrigado a honrar sua palavra em sua vida de acordo com a vontade dele em seu tempo. Portanto, mesmo que você esteja lidando com pesar, tristeza ou remorso por algo em sua vida, Deus está dizendo: estou ciente de suas mágoas e dores. Deixe-me curá-lo. Se volte para mim. Tenho planos maiores reservados para você. Pegue minha mão e caminhe comigo. Sim, você foi queimado, agora é hora de renascer das cinzas. Sim, você foi quebrado, agora é hora de juntar seus pedaços e transformá-los em um design ainda mais bonito. A palavra de Deus está cheia de promessas sobre a restauração, cura, paz e reviravoltas milagrosas de situações. E já que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, se envolva mais com essa palavra a cada dia. Aprenda a passar mais tempo levando a Bíblia, meditando nas promessas de Deus a seu respeito, especialmente nessa área de tristeza. Quando você passa tempo com a palavra, logo sua luz brilhará em seu espírito. É o que disse Jesus: a verdade vos libertará. Como a verdade da palavra de Deus te libertará das garras da tristeza? Na palavra você encontrará tudo o que Deus disse sobre seus planos para você e seus pensamentos a seu respeito. Uma vez entendendo isso, você aprenderá o que significa quando a Bíblia diz que não importa o que aconteça com você, isso resultará em seu bem. Assim que a palavra penetrar, você descobrirá que a esperança do cristão não se baseia nas coisas que ele ganha ou perde aqui na terra. A esperança do cristão é eterna. Ela se encontra no reino onde não pode haver dano ou perda. Ela permanece para sempre. Eu poderia continuar e continuar. No entanto, essas revelações darão origem à fé em seu espírito, que por sua vez abrirá sua vida para novas ondas de paz e alegria de Deus. E assim, em vez de ficar triste e cabisbaixo, você ficará cheio de alegria e gratidão porque sabe quem você é em Deus. Percebe que deixar a tristeza controlar sua vida só te deixará em desvantagem? É hora de obter novas vantagens em Deus, permitindo que Ele quebre as correntes da tristeza e encha você em sua paz e alegria. O seu melhor ainda está à sua frente. Não há espaço para medo ou tristeza. Você é um filho e uma filha de Deus. Levante-se para a sua herança nele. O medo tem sido o maior gigante que os cristãos enfrentam na vida. Existe uma maneira de o medo fazer você se sentir preso, mesmo quando não está. Você teme o que pode acontecer por causa de uma terrível experiência passada. Todos nós enfrentamos medos. Considere a resposta de Davi aos seus próprios medos em Salmos capítulo 34, versículo 4, que diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Hoje Deus te redimirá de todos os seus medos. Não importa se você já foi maltratado antes. Não importa se você foi roubado daquilo que guardava em seu coração. Não importa se te negaram injustamente o que merecia, seja um emprego ou uma promoção. Não importa se você já foi traído por alguém que você nunca imaginou que faria isso. Deus fará o impossível e reverterá a situação e você prevalecerá. Por quê? Porque você é filho dele e nem é preciso dizer que ele cuida de você. Eu quero que saiba que Deus te ama incondicionalmente e quer ter um relacionamento com você. Um pequeno passo seu em direção a Ele o leva a agir por você. Começar a ler a Bíblia ou tentar orar pode ser o primeiro passo. Isso é o que significa buscar a Ele. No entanto, o fato é que Deus está constantemente desejando estar com você antes mesmo do primeiro passo. A parábola de um homem deixando as 99 ovelhas no aprisco para ir atrás da única ovelha perdida foi narrada por Jesus. É a história de sua busca incansável por cada um de nós. Deus trabalha de forma sobrenatural por meio de seu amor para nos lembrar que nada pode nos separar dele, que ele tem a vida eterna para nós por meio de Cristo e que não temos nada a temer. Ele expulsa o espírito da ansiedade que te atormenta pelo seu espírito. Podemos ver em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode estar dominado por seu medo hoje. Talvez seu coração tenha sido assombrado por seu passado.
Talvez você esteja apenas tendo dificuldade em lidar com sua situação atual. Você tem medo de embarcar no voo da vontade de Deus e começar essa jornada? Quero que saiba que não precisa mais segurar a maçaneta da porta do medo, não importa onde esteja ou pelo que esteja passando. Lembre-se, se estiver agarrando a porta e procurando desesperadamente uma saída, não conseguirá aproveitar a jornada. Ele vai te salvar do mal que você tem mais medo. Ele te libertará do Golias de sua vida, então descanse nele e aprecie a paisagem. Ele está com você, e isso é o mais essencial. Em Isaías 41:13 nos diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isso significa que temos que estar dispostos a abrir mão de tudo que estamos segurando e deixar que Ele segure nossa mão. Que medo você está segurando que está impedindo que Ele te pegue pela mão? É o Espírito Santo que dá a vida ao espírito sem vida do homem. E é o mesmo Espírito de vida que cuida dos filhos de Deus e sopra esperança nos corações daqueles que colocam sua confiança nele. Davi percebeu que o Senhor estava perto daqueles que tinham um espírito humilde e estavam prontos e ansiosos para buscar o Senhor em tempos de dificuldade e perigo. Ele reverenciava seu Criador e se apegava às suas promessas inestimáveis. Davi tinha visto a felicidade de Deus muitas vezes antes, e ele acreditou no resgate do Senhor, mesmo quando seu próprio coração fraco estava caindo pelo medo. Assim como Davi, confie no Senhor para te levantar nos momentos em que a vida te der uma surra. Deus foi quem te procurou, te descobriu e te mostrou que você precisava de um Salvador. Quando você estava totalmente perdido para o seu amor e morto em seus delitos e pecados, foi o próprio Deus quem te procurou e te encontrou, porque você costumava andar de acordo com o curso deste mundo e viver da maneira que agradava ao diabo, que é o espírito que agora está operando nos filhos da desobediência. Mas, por sua generosidade, Deus te resgatou por meio da fé. Aqueles de nós que foram salvos pela graça por meio da fé em Cristo podem testificar, assim como Davi, que nós também buscamos o perdão dos pecados do Senhor e Ele generosamente nos resgatou das garras do diabo. Fazer planos é a única coisa em que somos bons. Gostamos de planejar nossos dias e nossos futuros para tornar a vida mais fácil e previsível. A maioria das nossas ideias são realizadas sem hesitação. Mas o que acontece quando elas dão errado? Bem, eu sei o que acontece. Você fica irritado, furioso, ressentido, desanimado e com medo de fazer novos planos. Todos nós já estivemos em uma posição em que não temos certeza do que vai acontecer a seguir. Talvez você tenha se formado na faculdade e ainda não tenha conseguido o emprego perfeito que desejava anteriormente. Talvez você não tenha ideia se algum dia terá um relacionamento feliz, já que nada sai como planejado, não importa o quanto você tente. Alegre-se em saber que Deus tem um grande plano para você, aquele que nunca falha. Nunca mais tenha medo, pois o Senhor realizará todos os seus objetivos. Ele disse em Isaías capítulo 14, versículo 24: Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Você pode ter certeza de que o plano de Deus foi estabelecido há muito tempo, e tudo o que você precisa fazer agora é obedecê-lo e confiar, enquanto ele o conduz para um futuro abençoado. Quando Josué e Caleb saíram com os outros 10 espias para explorar a área e viram gigantes, os 10 ficaram aterrorizados, mas Josué e Caleb, que eram conhecidos por sua bravura, declararam: Somos totalmente capazes. Sempre haverão gigantes diante de você, que tentarão lhe causar medo e assim jogar seus planos no fundo do poço. Você sucumbirá ou triunfará? Seja qual for o seu medo, Jesus sempre virá em seu socorro. Se você estiver sendo dominado pelo medo, saiba que Deus estenderá a mão e te segurará com força, se recusando a soltá-lo. Ele é o seu Salvador. O medo não tem lugar em um coração cheio do Senhor. Permita que Deus entre em seu coração e o medo desaparecerá. Eu quero que você hoje mergulhe na palavra de Deus. Concentre-se e confie nas promessas. Siga os mandamentos de Deus que foram dados à igreja, na consciência de que Cristo está conosco e sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Confie no Senhor, confie no que Ele diz
e guarde a fé que uma vez nos foi dada. A promessa de que o Deus Todo-Poderoso é nossa única fonte de força e refúgio é tão válida agora quanto era nos dias de Josué. Deus prometeu estar com você em todas as dificuldades e problemas que enfrentar, assim como estava com Josué quando lhe deu a ordem. Vemos em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vivemos tempos incertos e em dias como este, o livro de Filipenses capítulo 4 é especialmente útil porque nos diz não apenas para relembrar nossa história traumática, mas também para lembrar como Deus estava cuidando de nós e nos consolando durante tudo isso. Devemos ser honestos sobre a nossa história dolorosa e continuar no futuro com a paz e confiança em nosso Senhor e Salvador. Essa lembrança é a chave que abre a porta para um futuro centrado em Deus, no qual nossos corações estão alegres e agradecidos. Devemos concentrar nossas mentes e pensamentos em aspectos positivos de nosso futuro, além de recordar a benevolência de Deus no passado. Em vez de focar em sua ansiedade, olhe para aquele que está sentado no trono para a salvação. Em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, nos diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Na próxima vez que o medo tomar conta de seu coração, lembre-se de que você serve a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou imagina. Mantenha sua atenção no que Deus pode realizar através de você. Lembre-se de que Deus está com você, não importa o que a vida lance em seu caminho. Para enfrentar seus dias mais sombrios, Deus também estará lá com você.